Eu sou professora e atualmente eu deixei a sala de aula porque eu resolvi criar o meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência no documentário O Segredo, como ele mudou a minha vida a partir do dia que eu assisti ele. Nossa, muita coisa mudou. Mas vamos começar onde ele mudou. Inicialmente, aquele filme ele foi muito impactante, me motivou de algo de forma muito positiva. Só o que aconteceu depois? Eu comecei a praticar, eu comecei a escrever, eu comecei a colocar em prática e botei uma data para acontecer tudo que eu estava querendo, um valor, escrevi e pronto. Eu todos os dias fazendo isso, eu já acordava com a minha cartinha para poder me motivar, mas eu botei aquela data, marquei lá, mas quando chegou aquela data e não aconteceu o que eu queria, eu fiquei muito frustrada. A minha vida tinha perdido o sentido. Ficava vivendo um dia após o outro sem nenhum ânimo, ou seja, eu estava em uma apatia onde nada me interessava. Por mais que eu ficasse lendo, me motivando, eu fiquei em uma bolha do sofrimento, em um sofrimento onde nada mais tinha interesse, nada tinha importância. Eu fazia as coisas, mas não era com ânimo, era como só ir cumprir tabela. E aí também veio a pandemia e eu continuei com aquela mesma sensação. Pense aí, mas durou um bom tempinho, viu? Ficou um tempinho eu com essa angústia. Era como se eu tivesse uma morta-viva, porque só fazia acordar, fazia o que tinha que fazer, né? Porque tinha que fazer. Então, foi assim o meu percurso com a lei da atração, inicialmente com muito ânimo, depois uma apatia, aquele desânimo. Porque eu dizia, que filme é esse? As pessoas estão sempre conseguindo, mostrou várias pessoas que viveram bem, que estão bem. E por que não está funcionando comigo? Só que não é que não estava funcionando comigo. Eu só fiz escrever, eu só coloquei a intuição e pensei, com o meu pensamento positivo, tudo vai acontecer agora. Sim, mas cadê a parte que é importante, né? Para acontecer a lei da atração, que é eu decidir. Além de decidir, é você ir para a ação. A gente, às vezes, quando assistiu o filme a primeira vez, é tudo tão mágico, é tudo assim tão... Uau! E se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista esse documentário chamado O Segredo, porque é uma transformação. Quando você assiste esse filme, esse documentário, você se transforma de dentro para fora. É algo magnífico, entendeu? Uma explosão, tipo assim, eu posso fazer isso, eu tenho possibilidade de fazer aquilo, coisas que você não enxergava, você passa a ver. Só que tem o porém, né, como eu disse. Não é só assim, você pensou, você botou na mente, eu vou fazer o meu mural da visualização e já está tudo resolvido. Isso não aconteceu. Simplesmente eu me frustrei. Fiquei frustrada porque botei aquela data, cheguei na data, não ocorreu o que eu pensei, estipulei outro valor, imprimi aquele cheque da lei da atração que você imprime, você bota o valor e você faz. E nada, a frustração continuava, porque nada disso resolvia. Detalhe, rasguei tudo. Aliás, sabe de uma, isso não funciona. Mas eu comecei a me questionar, a buscar em mim, porque eu tô assim, isso não é normal, o que está acontecendo? Se essa lei da atração existe, e ela existe sim, porque elas são leis magnéticas, assim como existe a lei da gravidade, que quando você pega um objeto e joga ele cai no chão, a mesma coisa é a lei da atração, que é uma lei magnética, onde você atrai. Só que para você atrair, você deve mudar de dentro para fora. É uma mudança interna. Quando você sempre fala assim, é dentro, mas a gente acha que dentro é aqui, não é na mente. A mente é como se fosse um cachorro louco, que você joga o osso ou joga uma bola, ele fica atrás de cada pensamento. Aqui dentro, que é onde tudo começa, é que você deve focar no aqui e no agora. Aí eu aprendi a ficar no aqui e agora, aprendi a manter a presença e pensei. Jesus disse que quando a gente está no reino, tudo é acrescentado. Ou seja, na minha concepção, o reino de Deus é estar consciente, é estar presente no aqui e agora, onde não existe futuro e nem existe passado. Não é isso? Porque no passado existe aqueles pensamentos negativos e vem a depressão. E no futuro, quando a gente está só nele, fica aquela ansiedade, não é isso? Então, a gente tem que estar no equilíbrio. O equilíbrio é o agora. Então, eu pratiquei muito o agora para poder sair daquela angústia que eu tinha entrado naquela bolha da angústia, porque não estava acontecendo o que eu queria. Só que foi muito bom isso não ter acontecido, porque foi importante eu aprender que não é assim.
entendeu? Não é que seja assim, não é só porque eu botei na mente, eu não vou fazer nada e vai acontecer. Isso, então, foi bom. Agradeço hoje a Deus por não ter acontecido o que eu pedi, né, daquela vez lá. E foi muito importante. E com isso, eu resolvi mudar. Comecei a me questionar, comecei a me perguntar o que é que eu ainda não estou vendo, por que essa lei da atração ainda não funcionou comigo, se eu já decidi, se eu já botei foco. Só que foi aquela coisa, atenção, botei foco, mas não fui para ação. Só que aí, esse ano de 2022, eu falei, não, essa lei magnética existe, eu já sei o que eu quero e eu decidi que eu vou mudar tudo daqui para frente. Quero agora ensinar no YouTube essas questões da lei da atração, essa questão da mentalidade, questão da presença, a questão da consciência, de estar saindo do inconsciente, do piloto automático, que é quando a gente está fazendo tudo sem perceber o que está acontecendo, mas está fazendo, vai na rua, atravessa tudo no piloto automático como se fosse um robô. E então eu resolvi que o que eu aprendi eu já posso estar até ensinando, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, e quanto mais vem questionamentos, mais eu aprendo, porque eu amo aprender. Eu descobri que na sala de aula o que eu mais amava era aprender, porque eu tinha que estudar, eu tinha que ensinar, e meus alunos traziam a pergunta, e eu ia estudar, e eu devolvia a resposta e ficava naquela troca, né? Porque a educação é isso, né? Conhecimento é magnífico. Eu descobri que eu gosto muito de ser professora, mas também aderindo outros públicos. Só que na escola, que estava me irritando também, né? Me irritando sim, é porque eu tinha que estar estudando os conteúdos que eu não via que fosse mudar a minha vida em nada. Tem conteúdos que a gente sabe que só se você fizer depois uma graduação naquela área que você vai ver, porque tem coisas que você estuda tanto, quando você chega na fase adulta você não vai ver mais. Então eu falei, não, eu mudando, eu vou estudar mais, eu vou ensinar quem está precisando meios para a vida, que é o mais importante, não apenas conteúdo. E aí, estou trocando tudo e estou fazendo tudo que é possível, porque eu sei que essa lei magnética já está me trazendo para onde eu queria, no propósito. Ou seja, o meu propósito é me melhorar como pessoa e também levar valor para outras pessoas. Pessoas que estão lá, né, onde eu estava. Eu queria muito ver esse vídeo, né, quando eu estava aqui, né, nesse ponto aqui, nesse ponto A, eu queria que alguém ver um vídeo desse, né, me mostrando por que eu tava naquela angústia. Mostrar que, calma, você tá na apatia, mas relaxe. É porque você tá achando que é só pensou, já foi, já entregou pro universo, já vai acontecer tudo e já tá tudo certo. Você só precisa colocar uma data. Só que aí é essa questão. Será que eu estava emanando energia de forma positiva, de forma correta? Ou eu estava só deduzindo, eu vou parar, vou escrever e vou sentar e tudo vai chegar. Só que o que chegou, graças a Deus, foi conhecimento. Comecei a conhecer mais pessoas, comecei a me envolver com outros assuntos, comprei umas mentorias, estudei também. Só que as mentorias que eu comprei, por mais que fossem boas, né, foram mentorias boas, mas eu comecei a me questionar mais e mais, porque eu gosto de buscar, eu gosto de estar conhecendo, eu gosto de estar me modificando. Então a gente começa a perceber que na nossa mente existem as crenças positivas que nos levam para as coisas boas, as crenças negativas que acabam nos bloqueando. Então, com isso, eu percebi, meu pensamento consciente do que eu quero é o que vai criar um novo caminho, né? Caminho neural, as novas ramificações em nosso cérebro. E aí eu decidi isso, né? As crenças elas ainda estão aqui, mas eu opto por deixar elas lá e que a grama cresça. Eu quero destacar agora na parte do conhecimento, na parte da liberdade, na parte onde existe a abundância e não na parte que existe escassez, existe a falta. Então, por isso eu comecei a estudar muito e comecei a me modificar. E isso foi bom, porque hoje eu estou aqui. Naquele tempo, eu não imaginaria que eu estava aqui hoje fazendo um canal no YouTube. Eu não imaginaria que eu estava aqui, né, perdendo a timidez, porque embora eu seja professora na sala de aula, eu não era tímida, mas para falar com outras pessoas, eu ainda senti, né, a timidez. Só que aqui nesse canal, a timidez está cessando, o medo está saindo e eu estou me dominando, porque eu sei que essas emoções são apenas sensações primitivas querendo me proteger de alguma coisa. Eu sei que aqui não vai ter nada de mal, então eu consigo dominar essas emoções, dizer para elas, está tudo tranquilo, calma, você está no caminho certo, porque se alguém está passando pelo que você passou, aquela pessoa que você viveu lá em
2020, precisando de uma orientação, precisando de o porquê eu tô nessa apatia, o porquê eu tô nessa angústia, por que não aconteceu o que eu pensei tanto, eu botei tanta energia, eu fiquei contente, eu ficava, eba, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e não aconteceu, por que não aconteceu? E aí você entra naquela angústia. Mas serviu de ficar nesse lugar, conhecer esse lugar, desfrutar esse lugar de morte, porque você acordar com vida, respirando, vendo o mundo, com uma família magnífica, com um cachorro lindo, com um namorado ótimo, e você achar que a vida não está tendo sentido, então é uma morte. Mas graças a Deus, essa morte já passou. Do meu subconsciente eu vejo, mas deixo lá. E resolvi ressurgir, né? Ressurgir, me modificando, estudando bastante, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e trazendo aqui tudo que eu estudo para você. Porque se você estiver passando por isso, levanta, sai dessa morte, essa morte simbólica, que significa reconhecimento, significa você se conhecer, se permitir, decidir o que você quer. Então agora eu ia dizer para aquela Cleide, Cleide, calma, relaxe. Tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo. Você ainda não está pronta, mas sabe de uma, por mais que você esteja sentindo essa angústia, essa apatia, né, essa vontade de não fazer nada, mas fazendo só porque tinha que cumprir tabela, quero que você saiba que está tudo bem, sinta ao máximo essa sensação, mas decida, no momento certo, você decida sair disso. Se for agora, decida sair disso agora. Olhe para tudo que você viu, o que você viveu, tire dali o máximo de atenção possível e assista ao filme O Segredo, né? Assista esse documentário O Segredo novamente e perceba que por mais que a sua mente captou que vai ser tudo mágico, tudo rápido, mas você precisa assistir com um olhar atento. No documentário, vocês vão perceber que todos ali teve a parte da ação. Não ficou só no pensamento atraindo sem fazer nada. Todos buscaram um caminho, alguns foram virar escritores, e Bob Proctor também, né, quando ele estava lá nos seus 26 anos, quando ele também lê um livro de Napoleão Hill, ele tem o up, e ele começa a se transformar, a se modificar por dentro, e ele começou a fazer também livros. E tem uma frase que eu gosto muito: doenças não vivem em um corpo feliz. Ou seja, a doença não existe se o corpo estiver contente, se o corpo estiver liberando bastante dopamina, serotonina, hormônios da felicidade, e um corpo grato. As doenças, ela tem que sair, porque a doença nada mais é, na minha concepção, o desequilíbrio. Porque quando você está no equilíbrio, você está fazendo tudo que é certo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, não existe caminho para a doença entrar. A doença, querendo ou não, é uma escolha inconsciente. A gente acaba fazendo essas escolhas porque a gente às vezes não sabe voltar para o caminho do equilíbrio, o caminho da saúde, o caminho da paz, o caminho da presença. E a gente vai se desviando, e quando chega no médico, tem lá um diagnóstico, tal doença, X doença. Mas eu quero que você entenda que se você, porventura, tem um diagnóstico, ou alguém da sua família, ou algum conhecido, comece a estudar essa questão de como a mente consciente pode trazer a cura novamente para essa pessoa. Porque a doença, ela só é uma perda, né? Ela vai perdendo. É tipo assim, existem dois caminhos, né? Vamos lá. O caminho da saúde, que é essa que Deus nos deu, né? O caminho do equilíbrio. E cá, o caminho que desvia. Então, quando a pessoa vai para o caminho da doença, ela está desviando. Só que a saúde está aqui. Ela só precisa voltar para o caminho da saúde, sacou? Então, é a mesma coisa que eu fiz. Eu estava no caminho da apatia, da tristeza, da angústia, do não viver por viver. Então, se eu morresse naquele dia, estava tudo bem, porque pelo menos tudo teria acabado, não importava o que eu ia sentir, né? Mas, tô aqui vivendo mesmo, não tem motivo pra estar aqui. Então, se eu quiser morrer hoje, né? Hoje tá tudo bem. Mas eu não morri. Hoje eu tô aqui dizendo que aquela Cleide passou pelas experiências que ela tinha que passar, e hoje ela está aqui, e ela começou a se buscar tanto que ela agora trouxe um novo propósito, que é mostrar a você. Se você, né, tá aqui agora, eu acredito que você é a pessoa que está precisando escutar isso, porque quando eu quis fazer esses vídeos, eu pensei, né, que eu atraia pessoas igual a mim,
que está passando por isso e que precisa sair disso. Que não leve tanto tempo quanto eu levei. Eu levei um tempo mesmo, mas você pode viver isso só em um dia, só em uma hora, só em 2 dias. Não precisa levar o tempo que eu levei para ter essas descobertas. Então, no filme O Segredo, você vai ver que realmente existe a lei da atração. Existe sim a lei da atração, que é uma lei magnética, só que além de você pensar positivo, você tem que transformar esse pensamento em ação. Além de transformar esse pensamento em ação, você vai ter que começar a trabalhar a sua consciência através do estado da presença. É porque na presença a sua mente não comanda as coisas. A nossa mente, ela adora estar, pegando coisas. Vamos supor aqui, eu tô deixando a tristeza vir. A tristeza chegou. Como eu tô na mente, onde está a tristeza, eu tô indo. Aí, daqui a pouco acontece um evento cá fora. Algo me deixa feliz. Aí já vem de novo a felicidade. E eu fico vivendo a partir das minhas emoções me direcionando. Eu tô deixando a emoção mandar em mim. Mas não é pra emoção mandar em mim. Entendeu? É pra eu sentir, saber por que eu tô sentindo isso, como eu posso resolver isso, o que essa emoção quer me mostrar. E assim você vai indo para a área consciente da mente, saindo do piloto automático, porque no piloto automático você não está presente, você não sente seu corpo, você está só fazendo as coisas e quando você vai ver, passou os dias, passou os anos e você vê, nossa, foi tão rápido assim? Mas não, eu quero que meu tempo aconteça ó, de forma suave, 1 segundo de cada vez, 1 minuto de cada vez, 1 dia de cada vez, sem ansiedade, fazendo a minha parte e sabendo que um pouquinho que eu faço ao dia vai ser isso aqui ao ano, entendeu? Isso até dá um alívio, isso até traz clareza, porque você não fica se sentindo afobado, nem com aquela sensação de esgotamento, de ter que dar conta, sem contar que essas coisas acontecem com a gente por causa da criação, porque quando a gente é criança, o nosso cérebro ainda está sendo formado e até os 7 anos a gente ainda não está com aquele pensamento lógico, a gente só está recebendo como se a gente fosse um CD em branco, gravando o que está vindo ao nosso externo. O externo diz, a gente entende, arquiva, vai arquivando. Quando chega aos 7 anos, consolidou o CD, e aí dos 7 aos 12 vai colocando mais informações, vai só reforçando o que a gente escutou aqui. Então, um exemplo mesmo, estudando esses dias, é que não devemos dizer para as crianças, ó mamãe, eu escovei meus dentes. Ah, tá bom, você não fez mais do que sua obrigação. Aí ele vai na escola, tira nota boa, tá todo contente, se esforçou. Você não fez mais que sua obrigação. Ele estudou tanto, tirou uma nota ruim, você não fez mais que sua obrigação. Isso desmotiva essa criança, ela vai crescer e vai começar a procrastinar. Porque o que acontece? Ela já aprendeu que por mais que eu me esforce, não vai dar em nada. Se eu me esforço, não vai dar em nada, então deixa para depois, deixa para lá. Não tem ânimo, ou seja, se você é pai, você é mãe, se você tem criança em casa, mude, comemora cada vitória dessa criança. Elas merecem ser comemoradas, entendeu? Elas merecem que cada coisinha que elas façam seja motivo de orgulho, porque é isso que você tem que estar arquivando no cérebro dela. Quando ela estiver com os 7, com seus 12, com seus 15, todas as informações que ela vai buscar na mente vai voltar a partir de tudo que ela gravou na infância. Então eu estou hoje também trabalhando nas minhas crenças limitantes, questionar por quê, onde eu arquivei isso, em que momento da minha vida na infância eu aceitei isso como verdade. Então a única forma de você fazer isso é pensando e questionando por que é que eu estou tendo essa experiência. O que foi que eu fiz para atrair isso? O que é que eu devo aprender com isso? Ou seja, o meu cérebro agora está todo o tempo me mantendo perguntas inteligentes para me ir respondendo e não mais focar em coisas inúteis. Tem aquelas frases que dizem que pessoas comuns falam sobre pessoas e pessoas sábias falam sobre projetos. Então eu resolvi ser sábia, eu resolvi não ficar falando de pessoas, mas sim falar de coisas legais, de coisas que vai me levar para frente. Não é isso? A pessoa vai chegar até você, vai conversar e vai tirar uma ideia boa. Às vezes ela só precisava disso aqui para ter
estralar, né, na mente dela, para ela poder criar algo. E se você tá naquele círculo que fica só falando de amizade, ó, sai disso, viu? Porque isso não vai te levar pra canto nenhum, viu? Não leva ninguém pra canto nenhum. O que leva você pra algum lugar é você começar a pensar, começar a raciocinar, pensar tudo que você faz a partir de agora. Por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu tô dizendo isso? Eu escutei isso de quem? Você vai lembrar de que boca foi aquela coisa. Um exemplo aqui é quando a minha mãe fala assim: ah, você não pode deixar a sandália deitada porque a mãe morre. Aí eu penso, vem cá, mãe, quem disse isso a senhora? Ah, os mais velhos. Quem é os mais velhos? Por que eles dizem isso? Eu sei que eu encho ela de pergunta, né? Ela não consegue me responder porque eu vou muito fundo, mas eu, ainda com aquela crença, né? Aos capim voltando, eu desemborco a sandália, porque eu fico assim, mesmo sendo crença, não tá tão no consciente coletivo que eu vou logo desvirar essa sandália, porque assim a minha mãe não morre. Brincadeiras à parte, você tem alguma crença que você tá falando, reproduzindo, pensando que é sua, mas não é sua? Isso também faz parte da lei da atração. Você voltar lá na sua caixa, que é o seu cérebro. O seu cérebro é a parte da mente, é como se fosse um computador. E só que aí a parte consciente é a parte que acessa tudo, que decide o que vai usar. E a nossa mente é uma ótima ferramenta para resolver problemas. Só que quando você não dá problemas inteligentes para ela, sabe o que acontece? Ela vai resolver ficar focando na vida dos outros, na vida dos famosos, naquela dancinha. Vai começar a questionar por que ele tá assim, por que ela tá assado. Mas não vai crescer, não vai te levar para canto nenhum se continuar nessa. Mas se você está aqui, é porque você já não está mais nessa vibe. Você está na vibe da mudança, na vibe que vai te levar para outros caminhos, que vai descobrir qual o seu, né, verdadeiro potencial e qual o seu propósito. Alguns vídeos falam assim, ah, não existe propósito. Como não existe propósito se você, quando muda, aquilo te dá paz? Aquilo te diz assim, você dorme e acorda feliz. Você trabalha aos domingos, à noite, se precisar acordar às 5 da manhã, você acorda contente. Isso não é propósito, então isso é o quê? O que não é propósito é você acordar pela manhã, ter que ir fazer uma coisa que você não gosta, só para poder cumprir tabela e começar a ser o servo do dinheiro. O dinheiro, ele é uma ótima ferramenta para nos manter vivo, mas a gente não tem que trabalhar por ele. Ele que tem que trabalhar para nós. E eu só vim descobrir isso também depois, viu? Passei esse tempo todo correndo atrás do dinheiro, porque eu entendia que a gente corre atrás do dinheiro. Olha as crenças. Você tem que ganhar dinheiro até enquanto você está dormindo. Se você vai estudar sobre ações, isso também é você usando a lei da atração a seu favor, porque não adianta você ficar só pensando que dinheiro está chegando, que dinheiro está vindo, mas se você não faz nada. Mas se você começa a estudar e você começa a investir em boas ações que te pagam dividendos, você vai começar a ter dinheiro extra, né? Mas por mais que você esteja com pouco dinheiro, sugiro que você, mesmo assim, comece a estudar com pouco, porque Jesus fala, né? Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então é melhor você começar com um pouquinho, vá estudando com pouco, que quando você estiver no seu máximo, você vai estar vivendo muito bem, porque você foi fiel, você aprendeu, você não sentou em cima dos seus talentos. Aonde você está hoje não significa que você vai ficar lá a vida toda. Calma, você está aí por enquanto, é só uma fase. Lembra? Quando eu estava lá na fase da apatia, foi uma fase. Lá eu ressurgi, eu estava lá como uma borboleta morta, mas eu ressurgi, eu resolvi que eu não sei nem como eu saí disso, viu? Eu sei que eu comecei a pensar, raciocinar, e do nada eu estava em paz, eu estava tranquila, e aquilo, eu olho para trás e vejo, nossa, como eu gostaria que alguém me dissesse que isso iria passar, que isso é um processo de melhoria, de crescimento. Então sugiro que você volte, assista novamente o documentário O Segredo e procure captar cada coisa que seu cérebro ainda não viu, entendeu? Ao invés de achar que vai ser tudo assim, não, volta lá, o que eu ainda não vi, o que é que ele fez para estar nesse local, o que é que ela fez, comece a pensar o que foi que aquele outro fez, e é aí que está o segredo, é aí que está as pegadas, como fez, como foi, que caminho ele trilhou,
quais pedras ele pisou, qual rua ele entrou, e assim você vai se dar muito bem, seja em qualquer área da sua vida, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu like e vamos que vamos. Estudar é magnífico e eu amo estudar, eu amo aprender. Não é porque eu fiz pedagogia, não é porque eu sou professora que eu amo estudar não, viu? Eu sempre gostei, eu sempre amei e agora é o caminho sem volta. Eu me joguei, eu vou estudar mais, eu vou me envolver mais e está tudo certo. Beijos, galera!